Bem-vindo a mais um Espaço Acadêmico. E no programa de hoje iremos falar sobre o curso de artes visuais e a profissão do artista. E o nosso convidado de hoje é o artista Guatassara Monteiro, que é do Belém do Pará e é bem conhecido na nossa região. Bem-vindo, Guatassara. Obrigado pela sua presença aqui. E a primeira pergunta é: o que quer dizer Guatassara? Esse nome é de Belém, né? Lá do Amazonas. Esse é. Na verdade, são poucos Guatassaras. Guatassara significa andarilho, viajante, caminhante em Tupi-Guarani. E acho que tem tudo a ver comigo, com essa profissão de ser artista, de fazer arte, né? De colaborar para colorir o mundo. Você já é bem conhecido aqui, já está bem inserido no mercado de trabalho, né? Conta um pouquinho sobre o seu projeto. Esse daqui é uma bolsa sua, né? Da sua autoria, você que faz. É uma bolsa minha. Na verdade, esse é o estudo, o rascunho de uma bolsa, mas é de uma coleção antiga. Eu tenho uma marca de produtos que acho que foi em 2009, eu registrei, chamada Guatassara Brasil. E nesses produtos que levam a minha assinatura, eu faço camisetas, bolsas, artigos do vestuário, né, de modo geral, produtos de decoração, e agora entrou a parte de cozinha, né, produtos para cozinha. Xícaras, louças em geral, levando os meus desenhos e meu nome. Acho que é uma forma de aproximar mais a arte das pessoas, sair do foco de galeria, né, de espaços culturais para ir para a casa das pessoas. Isso é muito bom. E falar em arte, o que é arte visual? Então, arte visual, falando de um conceito de curso, né, como eu fiz licenciatura na Univap, é um curso voltado para profissionais que querem ser professor. Na época, o meu curso de artes visuais era focado em técnicas artísticas e formação de professores. Mas artes visuais em si, ela contempla dança, teatro, artes plásticas e música. E aí cada curso dá o seu enfoque principal. A gente viu um pouco de tudo, mas o foco era para artes plásticas mesmo. E o curso é de quantos anos? Hoje 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. É bem rapidinho, né? Existe bastante a parte prática ou mais teoria? Como é que funciona? Na época minha, né, que eu me formei, comecei em 2007, terminei em 2009, era metade. Metade parte de práticas artísticas e metade formação de professores. E para minha surpresa, eu já entrei focado na universidade, né? Eu já trabalhava como artista antes e fui procurando aprimoramento na minha profissão, já entrei focado nas técnicas, produção de ateliê, exposições. E foi até um erro, deixei um pouquinho a parte de pedagogia, de formação de professor para segundo plano. E hoje esse conhecimento é que mais me ajuda, porque o meu trabalho foi para dentro da educação. E é quem mais divulga ele são os professores. Você tem um trabalho bem amplo, né? Bem amplo. Um desses que é a roda círculo da dança? Isso, danças circulares. Como é que é isso? A dança circular, na verdade, o homem já faz desde a pré-história, né? Todos os povos no planeta dançam em roda e ela está presente muito nas nossas danças folclóricas aqui no Brasil e nas danças indígenas, nas cirandas de criança. Quem não brincou de ciranda? E é um movimento de dança contemporânea chamado Movimento de Dança Circular, um pouco mais organizado. Ele surgiu na década de 50 na Europa. Chegou ao Brasil em 83, aqui, né, no Vale do Paraíba, foi o primeiro lugar. E eu conheci em 2003, quando eu saí lá, né, do interior do Pará para vir para cá. Na verdade, em Jacareí, fui bolsista numa ONG japonesa. Depois resolvi ficar aqui no Vale do Paraíba. Eu conheci a dança e hoje, há 8 anos, eu dou aula em Jacareí, uma vez por semana. E tenho um festival. E o meu trabalho com o meu sócio João Paulo é referência em dança brasileira. Porque a gente vai na fonte de movimentos e ritmos que estão desaparecendo, resgata aquela cultura, constrói coreografias e sai por aí espalhando esse conhecimento para grupos particulares e grupos de professores. Muito bom. Você também tem um projeto com o grupo da APAE, né, com adolescentes que têm deficiência. Isso, como é que é esse projeto? Isso. Na verdade, eu tenho uma intimidade com a APAE desde criança, porque o meu irmão do meio, ele nasceu com uma pequena deficiência na fala e ele foi para a APAE, ficou 3 anos, se alfabetizou lá e saiu sem nada.
as fonos, a equipe da PAI lá no Pará foi maravilhosa. Hoje ele tem uma vida absolutamente normal. Bom. Né? E eu já tive contato desde criança. E quando eu comecei a trabalhar com arte, surgiu a necessidade, a vontade de colaborar um pouquinho com essas pessoas, né, que tem um pouquinho mais de deficiência. A gente tem que ter um pouco mais de carinho para trabalhar com elas. Só que elas têm um potencial imenso. E há 2 anos surgiu um convite da Prefeitura de Igaratá, que é a cidade onde eu moro hoje, né, está pertinho de São José, para fazer uma oficina dentro do que eu conheço de arte com eles. No primeiro momento eu fiquei um pouco assim, eu digo, nossa, como é que eu entro na cabeça de cada um? Porque cada um tem um universo diferente. Né? E eu achei que minha aula não estivesse agradando. Mas rapidinho eu entendi como é o processo de trabalho, me identifiquei com todos e o projeto esse ano dobrou a carga horária, dobrou a quantidade de tempo e de atividades. Então, nessa segunda fase do projeto, eles começaram em maio, né, estamos em 2014, e vai até dezembro. E ele está bem feliz. Os resultados e o avanço deles com pinturas e técnicas artísticas é surpreendente. E o que te levou a escolher artes visuais como seu curso, como sua profissão? Olha, estando no Pará, na Amazônia, a gente vê muita beleza e vê muita destruição. E a minha primeira escolha de profissão foi para as áreas voltadas para o cuidado com a natureza. Eu sou técnico em agricultura e meio ambiente, na minha primeira formação. Depois, né, eu tinha uma influência grande do meu pai, que era contador de histórias, artista, né, artista da vida, fazia um pouco de tudo. E os meus tios, que eram artesãos. E eu sempre mexi muito com artesanato, que meu pai tinha uma fábrica de pipas, que existiu por 15 anos. E eu me criei no meio dessa fábrica, que era a casa onde nós vivíamos, que tinha pipa por todo lado o ano inteiro. Nós fazíamos cerca de 5.000 pipas por ano. Então já nasci e me criei num ambiente colorido, né, aprendendo a mexer com papel e com coisas miúdas. Aí veio, na adolescência, a possibilidade de estudar fora, né, eu ganhei uma bolsa fora do país, mas a bolsa atrasou, eu ganhei uma outra bolsa, vim aqui para o Vale do Paraíba, e aqui realmente eu decidi ser artista. A bolsa de fora do país veio, eu larguei, passei para o candidato seguinte, né, e disse, eu vou ser artista. Conversei com meu pai, minha mãe, eles me deram maior incentivo e eu decidi, né, mais uma história de retirante, alguém que deixa tudo lá no norte e vem para cá tentar possibilidades melhores para a vida. Só que eu escutei muito o conselho do meu pai e dos meus professores. Ele falou, se você quer ser um artista, né, você tem que estudar. É uma profissão como toda outra e você tem que batalhar por um lugar no mercado. É tão difícil quanto outra profissão. E eu sempre trabalhei com arte, eu acho que já tenho essa veia de família, foi relativamente fácil para eu decidir. E foi a coisa mais difícil para mim nessa decisão de ser artista e viver no Vale do Paraíba foi cortar o cordão umbilical com a Amazônia, que é um lugar maravilhoso, né? Mas eu entendi que eu tenho que divulgar a Amazônia, tenho que divulgar a nossa cultura, a cultura do Brasil, e esse é o maior foco. Então eu estudei, me capacitei, mostrei trabalho e hoje meu trabalho está bem valorizado aqui na região, em outros estados e já comecei coisas em outros países também, só com cultura brasileira. Então você acha que para quem for escolher o curso de artes visuais a criatividade é obrigatória? A criatividade eu acho que é uma sementinha, que você rega, você alimenta e ela vira uma árvore com 1 milhão de outras sementes e frutos. Eu acho que a criatividade todo mundo tem, ela só precisa ser alimentada, né? Alimentada. Então você tem uma ideia, você trabalha em cima daquela ideia e tem mais 10 ideias. E assim vai, é um vício, é um vício. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Guatassara. E continuamos a nossa conversa com o artista Guatassara. Guatassara, artista, assim, quem faz artes visuais, pode ser chamado de artista plástico, qual que é a... Aí depende da linha de trabalho que você assume, que como eu falei, dentro de artes visuais tem um leque enorme de possibilidades. Dentro da arte em si tem um leque enorme de possibilidades, porque a arte entra em quase todas as profissões, se não todas, né? Eu acho que todas, e serve como uma ferramenta boa, né, para ajudar em cada profissão.
E pode ser chamado de artista plástico, no meu caso, né, porque eu já tenho um trabalho de ateliê formal. Pode ser arte educador, professor de arte, né, depende da linha de trabalho assumido. Que você for, né? Você falou de ferramentas. A tecnologia é uma boa ferramenta, assim, de computadores, essas coisas? Para artes visuais, antes tínhamos a visão que um artista era só um ateliê, seus pincéis, lápis, né, e suas telas. Hoje o mundo é todo da tecnologia, nós estamos nas mãos da tecnologia, tudo a gente resolve, né? E para um artista não podemos ficar de fora. Artes visuais e tecnologia estão ligados com certeza, né? E tanto a parte tecnológica quanto a parte de criação, né, a tecnologia entra para facilitar a vida do artista em seus processos técnicos. Por exemplo, no lugar de fazer... Eu acredito que o artista tem que saber o ofício da arte, né? Mas a tecnologia ela entra para dar uma forcinha. Você pode fazer inteiro um desenho, né? Eu estou olhando um prédio histórico. Eu vou lá e eu tenho que saber toda a técnica para desenhar. Só que se eu tenho a tecnologia, eu posso fotografar aquele prédio, eu posso tirar todas as linhas dos prédios, desse prédio que me interessa, e criar um desenho no meu computador e jogar na tela e ampliar. Isso também é uma ferramenta que a tecnologia nos dá, nos ajuda na hora de criar. Tá? Só que eu acho que tem que saber os dois. Vai que falta energia? Tem que ser na mão, né? Isso tem que fazer. E, por exemplo, você falou que as artes visuais se encaixam em diversas profissões, né? No caso da publicidade, para alguém que fala assim, nossa, eu gosto muito de artes, mas eu queria ir mais para publicidade, o que você aconselharia para a pessoa sanar essa dúvida, assim, entre um e outro? Olha, dentro do que eu conheço de publicidade, não conheço tanto, mas fala da venda, de mostrar um produto, de vender uma imagem. A arte entra, né, como elemento, um dos elementos principais, no meu ver. Né? Se eu tenho uma imagem, se eu trabalho essa imagem, se eu trabalho as cores, eu posso jogar a imagem dentro da publicidade, né, e a imagem vende o produto. A imagem é a arte visual. Né? A forma de vender, a forma de colocar, a forma de mostrar para o cliente é a parte de propaganda. Né? Então isso casa. Eu tenho que ter uma boa imagem com uma boa técnica de venda, né? Dentro do que eu entendo de publicidade. E o artista formado, ele tem mais oportunidade de emprego assim em qual área? Na pública, privada, no seu caso autônomo, né? Eu acho que em todas as áreas tem. Primeiro você pode prestar concurso público para ser um professor de arte, né, e trabalhar dentro das linhas que isso pode, né, dentro das linhas que são possíveis. Você pode trabalhar com produção cultural, direto com editais municipais, estaduais, federais, né, onde tem muita verba para projetos, né, diversos, né, sendo de artes plásticas, de dança, de música, você pode trabalhar. Você pode trabalhar dentro do ateliê ou desenvolvendo uma própria marca pessoal. Né? Você é o artista, você tem a sua produção, que pode ser de escultura, de quadro, de instalações ou de materiais, né, voltados também para o artesanato, tá? Que é uma briga entre arte e artesanato, mas eles se complementam. E para você, o que um artista, depois de formado, ou até na faculdade, deve fazer para se destacar nos outros, para ter o seu nome no mercado? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, para toda profissão de sucesso, o primeiro passo é você fazer o que você gosta. Não fazer por um modismo de mercado. Ah, eu tenho que fazer essa profissão porque está dando dinheiro. Não. Você pode até fazer vários cursos que complementem o que você gosta. Tem vários livros que eu já li que falam que um profissional de sucesso começa, o primeiro passo é você, né, correr atrás do seu maior sonho, fazer o que você gosta. A partir daí, né, o universo conspira e você vai. A receita, para mim, que está funcionando até agora, né, esses poucos anos de profissão e com tanta coisa já desenvolvida, eu sempre gostei de arte. Né, já tinha uma predisposição para ser artista pela família mesmo. Escolhi alguma coisa que eu gosto, tá? Muito trabalho, qualidade no trabalho relacionado à técnica e estudo. Eu estou dentro de uma sala de aula, estou estudando, me formei, eu não paro de estudar, é para o resto da vida. Estudar, se aprimorar e estar dentro do que o mercado quer de você. Né?
Então, como a profissão de arte já exige uma criatividade constante, eu acho que o sucesso no meu trabalho se dá pela diversidade das coisas que eu faço. Então, eu tenho um trabalho muito colorido, voltado para a educação. Aí isso já liga o trabalho direto com crianças dentro de escola e projetos pedagógicos com professores. Isso já foi para mais de 60 mil crianças, né, esse projeto. Eu tenho um trabalho relacionado à dança e viagens culturais, que está crescendo, já fui para fora do país com isso, e está crescendo muito com dança. E eu tenho um trabalho de produção em ateliê, né, que são as encomendas de quadros e os produtos, como eu já falei no começo da entrevista, que eu faço, produzo e vendo. E é uma profissão que, a não ser o caso daquele que quer ser professor de artes, realmente precisa de diploma? Porque você mesmo disse que você já veio com experiência para a universidade, né? Você acha que realmente é necessário esse diploma, esses 3 anos e meio ali de estudo? Olha, devido a algumas burocracias né, de nosso governo, acho que é fundamental ter o diploma, que ele te abre muitas portas. Eu sou um artista autodidata e a universidade me serviu muito para ampliar o meu conhecimento, né, e aprender a valorizar o meu trabalho. Porque antes eu me julgava só um artesão, um pintor de camisetas, né, alguém que trabalhava com estamparia em tecido. E quando eu vi o potencial das minhas pinturas, dentro de ateliê e para o trabalho com educação, no primeiro momento eu não acreditei, mas foram os meus professores na Univap que identificaram esse potencial. E a partir de então, ainda dentro da universidade, eu comecei a fazer exposições em São Paulo e na região. Tem 6 anos isso, e agora o trabalho já expandiu de uma forma, né, para outros estados, para fora. Então, a universidade, para mim, serviu para eu realmente conhecer mais técnicas e valorizar. Logo, quem quer ser um professor precisa, toda a parte pedagógica precisa aprender, ligada à técnica e fazer os estágios e conhecer o universo da criança, do adolescente que ele vai ensinar. Então é fundamental e por lei hoje, né, você tem que ter. E você acha que, você falou sobre valor, né? Você acha que é uma profissão valorizada ou ainda tem muito preconceito quando o filho fala para o pai, pai, eu quero fazer artes visuais? Ainda existe muito preconceito com o artista de forma geral, né? Seja ele, como no meu caso, com artes plásticas, seja profissional da dança, da música. E eu acho que todo pai, ele vai pelas profissões que nos dão mais, entre aspas, segurança. Eu quero que meu filho seja médico, né, seja advogado, eu quero uma profissão que dê mais segurança. Mas para você entrar no mercado de trabalho, é difícil em todas as áreas. Mas quem trabalha direito, gosta e com responsabilidade, consegue ter um espaço no mercado e com uma certa rapidez, né? Mas, em geral, o artista ainda é visto, né, com outros olhos. Agora que a educação começa a despertar, de uma forma geral, para um outro olhar para as classes de artes. Antes, o professor de arte era o decorador da escola. Hoje, o professor de arte, que muda a sua consciência, ele vai dar uma disciplina tão importante quanto português e matemática. Arte é cultura. E por meio da arte, nós mudamos, né, a concepção das pessoas para o mundo. A gente gera senso crítico, a gente faz com que as pessoas acreditem em sonhos, com que elas entendam, se respeitem e consigam respeitar o outro. A arte é uma ferramenta grande para a gente atingir o coração das pessoas, abrir o coraçãozinho e fazer com que elas acreditem no melhor delas e no melhor do mundo, né? E vejam um mundo menos cinza e mais colorido. Realmente a arte abre a mente, assim, né? E a história, né? A história da humanidade é mostrada através da arte. Através da arte. Se não fosse a arte, nós não teríamos tantos, né, fragmentos históricos, né, que mostram o nosso caminhar. Já começa desde da arte primitiva, a arte rupestre. É que eu acho que é uma coisa que está tão no nosso dia a dia que a gente acaba menosprezando. No meu trabalho tem bastante, né? A arte rupestre amazônica, ela está um pouco avistralizada aí sempre. É bonito. E qual que você acha que é a maior dificuldade dessa profissão? A maior dificuldade da profissão? Olha, eu não sei falar da maior dificuldade. Eu acho que, de repente, é ter menos burocracia do governo para nós podermos fazer mais projetos que cheguem, de fato, até o povo.
Eu falo que minha arte é do povo. Então, é interessante ter o meu trabalho dentro de uma galeria, para ser estudado, para ser conceituado, lógico, mas o que eu quero é levar a arte brasileira para o brasileiro, né? Que a nossa cultura é muito rica e nós estamos nos norte-americanizando demais. Sim. É muito importante entender a cultura do outro para a gente poder valorizar a nossa. Mas a gente tem que entender que a gente tem uma cultura muito rica, primeiro, antes de só valorizar o que tem de fora. Não perder a nossa, né? Não perder a nossa. É realmente muito importante. E para finalizar, quais que são os seus próximos projetos e o seu site que a gente vai colocar ali? Ah, tá. Eu tenho alguns projetos em andamento, né? Projetos para 2017, 2018, já estou trabalhando, né? Quem trabalha com arte tem que começar tudo muito cedo. E projetos para cá, pertinho, dia 9 de agosto, agora, de 2014, será a 5ª edição do meu festival anual de danças circulares, onde vêm pessoas do Brasil todo em caravana dançar e celebrar a cultura do Vale do Paraíba. Acontece em Santa Branca e as informações estão no meu site. Em setembro, primeira semana de setembro, na chácara onde eu moro em Igaratá, eu inauguro um ateliê de arte aberto, onde funciona tanto a parte de cursos de arte, venda dos produtos que levam minha assinatura, né, como as bolsas, as louças, os quadros, como uma galeria a céu aberto. Então as pessoas podem passear por uma trilha, se conectar com a natureza e de repente se deparar no meio das árvores com uma escultura. Né, andar pela horta e de repente ver que todos os canteiros da horta também são uma escultura, uma instalação feita com a natureza. Né, apreciar tanto uma instalação quanto um quadro no meio da natureza. Então é uma proposta diferente, uma coisa meio inovadora para a região. Você ir no meio da natureza e ter uma exposição de arte lá. Muito bom. Acredito. E estou trabalhando em uma nova exposição, com umas pesquisas que eu fiz no México, de arte indígena. Eu vou juntar essas pesquisas com um pouco de arqueologia da Amazônia e criar um novo trabalho. Que legal. Em breve estaremos com isso no ar, já. E tem toda essa programação no seu site, né? No site, se quiser entrar sim. em contato com você também, Tem né? site, tem Facebook. Facebook Guatassara Monteiro, e o site leva o nome da minha empresa, que é www.guatacara, porque não tem cedilha, guatacarabrasil.com. Tem tudo lá. Obrigado muito pela sua presença aqui. Obrigado por ter esclarecido mais. Espero que vocês aí de casa tenham gostado e acompanhem a gente no nosso próximo Espaço Acadêmico.